Olá, galera do sétimo ano. Peguem o material de vocês, vamos fazer a correção da aula passada, tá certo? E em seguida eu vou explicar a parte de proporção, tá certo? A atividade da aula passada, que foi do dia 4, né? Foram as páginas 72, 73 e a 74 até a questão 5 e tinha um AVA, certo? Não esqueçam de fazer o AVA, tá bom? Que foi da aula passada. Aí eu vou explicar hoje a ideia de proporção. O exercício que vai ficar para vocês são as páginas 80, 82, 84 e 85, tá certo? Vamos começar logo com a correção. Página 72. Determine, a parte de porcentagem explicada no dia 4, 8% de 500. O que significa esse de? É uma multiplicação. Pronto, 8% de 500, o que é que eu vou fazer? Cancela esses dois zeros com esses dois e multiplica 5 vezes 8. Dá o quê? 40. 12% de 750. Cancela esse zero com esse. Multiplica 12 vezes 75, que dá 900. E o 10, repete e corta esse zero com esse. Sobrou quanto? 90. 15% de 150. Cancela aqui com esse. 15 vezes 15, 225. Dividido por 10, a vírgulazinha volta, uma casinha, dá 22,5, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, ainda da mesma página. O número 18 representa qual porcentagem de 90? O 18 é o meu antecedente, o 90 é o meu consequente. Dividindo, eu vou obter meu número decimal 0,2. Para mim transformar um número decimal em uma fração, eu multiplico por 100, certo? Multiplicando por 100, a vírgula ela desloca-se duas casas, uma, duas. Eu vou obter o quê? 20%. Por quê? Por quê? Que é 100, porque é porcentagem, certo? Terceira, relacione a coluna da esquerda, que indica a porcentagem, a coluna da direita, que representa a razão correspondente. Vamos lá. 75%, 3 em 5. 60%, 1 sobre 4. 50%, que é a metade, 1 sobre 2. 25%, certo? Que é 3 para 4. E 10%, que é 3 em 5. Página 73, primeira questãozinha, você vai analisar a parte aí da imagem, certo? Aí a primeira questão diz assim, esses termos estão crescendo com certo padrão. Qual? Os termos eles foram construídos pela multiplicação do termo anterior por 2. Como assim? Aqui não tem 1, aí 1 vezes 2, 2. Aqui não tem 2, 2 vezes 2, 4. Aqui não tem 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Se quisesse o outro, 8 vezes 2, 16. Certo? Isso aí é o padrão. Segunda, como você chegou a essa conclusão? Criar uma razão entre o segundo termo e o primeiro. Certo? O terceiro termo e o segundo e assim por diante. Eu não entendi. Criar uma razão entre o segundo termo e o primeiro, o terceiro termo e o segundo, e assim sucessivamente, certo? Foi assim que a gente chegamos a essa conclusão. Terceira, observa a sequência numérica, 512, 256, 128, 64 e 32. Você consegue identificar o padrão dessa sequência? O raciocínio usado foi o mesmo da atividade anterior? Vamos ver. O padrão é que cada termo é constituído pela divisão. Lembra lá que o outro era a multiplicação? O padrão é que cada termo é construído pela divisão do anterior por 2. O raciocínio usado não foi o mesmo, porque no primeiro caso, o padrão era multiplicar o termo anterior por 2. Agora já estamos o quê? Dividindo o termo anterior por 2, certo? Então, não foi o mesmo padrão. Página 73, primeira questão. Em uma prova de 24 questões, Rodrigo acertou 18 delas. Determine a razão entre o número de questões certas em relação ao total de questões. Qual foi o número de questões certas? 18. Qual o total de questões? 24.
Item B. Determine a razão do número de questões erradas, que foi 6, em relação às questões corretas, que foram quanto? 18. Certo? Ah, tio, como é que a senhora sabe que é 6? Ah, se a prova tinha 24 questões, ele acertou 18. O restante, quer dizer, né, que ele errou, 6. Segunda questão da mesma página, um carro percorreu 480 quilômetros em 4 horas. Quanto tempo esse carro levará para percorrer 840 quilômetros, mantendo a velocidade média? Vamos lá. Primeiramente, vamos descobrir a velocidade média, dividindo a distância percorrida pelo tempo, você encontra 120 km por hora. Aí agora eu consigo encontrar a velocidade média, né? 480 dividido por 4, que dá 120, como eu acabei de fazer. Aí o que eu vou fazer? Se a velocidade média é 120 e a velocidade é 840, eu consigo encontrar o quê? O tempo. O inverso da multiplicação é a divisão. E o inverso da multiplicação é a divisão. 840 dividido por 120, 7 horas. Então, o que é que eu posso concluir com isso? Viajando a 120 km por hora, ele levará 7 horas para percorrer 840 quilômetros. Tá bom? Seguindo. Terceira questão. A distância entre Curitiba e Florianópolis é de 300 quilômetros. Sabendo que um automóvel deve percorrer esse percurso em 4 horas, qual será a sua velocidade? Basta você dividir. 300 por 4, 75 quilômetros por hora. Quarta questão. Ao medir a altura de 2 amigos, João verificou que Antônio tinha 165 centímetros e Juliano 1,75 metros. Qual é a razão entre as alturas de Antônio e Juliano? Tia, é só montar e se der para simplificar, você simplifica. Se não der, deixa do jeito que está. Página 74, questão 5. Identifica a razão entre os elementos da tabela abaixo e complete. Vamos lá. A razão, o que é uma razão, você vai montar uma proporçãozinha, certo? Uma divisão, né? No caso, a razão entre os elementos da coluna A e B é. Aí o que você vai fazer? Soma todos da coluna A, todos da coluna B. 160 por 240. O que é que eu vou fazer? Simplificar. Simplifica por 2, por 2 e por 2. Você encontra o quê? 2 sobre 3. A nossa atividade de casa foi até aí, agora nós vamos para o nosso livro, tá certo? A continuação aí do conteúdo do nosso livro. A ideia de proporção. Vamos lá. O que é uma proporção? Observa a situação a seguir. Vamos lá. Observa a situação a seguir, Para o filme foram utilizados 130 modelos de galinhas pequenas e 300 modelos de galinhas grandes. Suponha que para modelar uma galinha grande sejam necessários 100 gramas de massa de modelar e para 300 galinhas grandes 30.000 gramas. A razão entre uma galinha grande utilizada no filme e a quantidade de massa de modelar é 1 para 100, né? Que dividindo é o que? 0,01, certo? Dividindo 1 por 100. Aí a outra aqui, A razão entre as 300 galinhas grandes utilizadas no filme e a quantidade de massa modelar é de, simplificando, você chega no mesmo resultado, 0,01. O que significa? Observamos então que as razões, essas duas razões, elas são o quê? Equivalentes. O que significa que a quantidade de galinhas e a quantidade de massa modelar utilizada tem a mesma relação de proporção. Quanto maior o número de galinhas no filme, maior a quantidade de massa de modelar utilizada. Essa é uma relação de proporção. Elas têm uma relação de proporção, tá certo? Seguindo. Aí tem a definição, proporção é a igualdade entre duas razões. Proporção é uma igualdade de duas razões, não esqueçam. Agora aqui, se para modelar cada galinha pequena são utilizadas cerca de 50 gramas de massa de modelar, quanto de massa de modelar foi utilizado para modelar as 130 galinhas pequenas? Vamos lá. Se A, B e C são números racionais não nulos, diferentes de zero,
e foram nessa ordem uma proporção, podemos escrever, você pode montar ó, essa mesma proporção aqui, podemos representá-la, ela se também, certo? Seguindo, como é que vamos ler isso aí? A está para B, assim como C está para D. Em que A, B, C e D são os termos da proporção. A, D são os extremos. Ó, tem um A, B igual a C e D. Ó, A, B, C e D são os termos da proporção, certo? A e D são os extremos. A e D são os extremos. E B e C são os meios, certo? Os meios pelos extremos, certo? A e D extremos, B e C meios, tá certo? Diz que A é o primeiro termo, B é o segundo termo, C é o terceiro termo e D o quarto termo nessa ordem, certo? Por isso que tem aquela parte que eu sempre falo para vocês, a multiplicação dos meios pelos extremos, é justamente essa parte aí da proporção. Isso aqui é o RA, que tem aí nessa página, abram, certo? Exemplos. Qual dos pares de razões a seguir forma uma proporção? Como é que eu vou saber que eu tenho uma proporção? O que é que você vai fazer? Ó? Ao dividirmos o segundo por 2, obtemos 7 sobre 3. E o primeiro par, temos 7 sobre 3 e 7 sobre 3. Como 7 sobre 3 e 7 sobre 3 concluímos que as razões formam uma proporção, certo? Agora esse item B. Ao dividir o primeiro por 2, os termos 4 sobre 5 e o segundo termo por 2 também, que não dá, né? Eu tenho aí 4 sobre 5 e 2 sobre 11, o segundo termo não dá para simplificar por 2, porque o 11 ele não é divisível por 2, pois ele é um número ímpar, né? Só é divisível por 2 quando eu tenho um número par. Então, o que é que eu posso concluir com isso? Que eu não tenho nenhuma proporção. Esses dois números não formam uma proporção, certo? Como também, o que é que você pode fazer, ó? Para dizer se você tem ou não tem uma proporção. O primeiro número lá em cima, ó, era 7 sobre 3 e 14 sobre 6. Você multiplicando os meios pelos extremos, ó, 6 vezes 7, 42. E 14 vezes 3 é também 42. Se você multiplicar aqui, ó, os meios pelos extremos, você vai obter 42 igual a 42. Você também pode fazer assim para verificar se tem uma proporção. Mas já, se você multiplicar aqui o item B, ó, 8 vezes 11, né? E 10 vezes 2, ó, 8 vezes 11 que dá 88. E 10 vezes 2 dá 20. Você tem o mesmo valor? Não tem. Então, você não tem uma proporção, tá certo? Você também pode verificar se há uma proporção fazendo isso. Seguindo. Aí, o primeiro pontinho, escreva as proporções. 1 está para 50, assim como 130 está para 6.500. Está aqui a proporção, ó. Certo? O B, x está para y, ó, x está, deixa eu subir mais, x está para y, assim como z está para t. O outro pontinho, nas proporções abaixo, identifica os meios e os extremos. Vamos lá? Extremos, 4,99, meios, 11,36. O item B, quais são os meios? Extremos, primeiramente, 5 e 21, meios, 7 e 15, certo? Para não esquecer o que é meio e o que é extremos. Tá aí a atividade, vocês vão fazer, ó. Faça essa atividade aí. Olha aqui o RA, ó. Abre esse RA que eu falei da proporção áurea. Bem pouquinho, tem aí explicando também. Para vocês fazerem essa atividade. Certo? Aí vamos falar aqui da parte de propriedade fundamental das proporções.
certo? Que é a última parte da explicação de hoje. O que é que a propriedade fundamental das proporções ela nos fala? Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Em uma proporção, olha aqui o exemplo, ó, o produto dos meios, 5 vezes x, é igual ao produto dos extremos, 15 vezes 8, certo? Isso aí, gente, é muito importante, porque ela é a propriedade fundamental, o nome é o fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Certo? Tá aí falando, dá vários exemplos. Ó. 5 vezes x, 5x, 8 vezes 15, 120. O inverso da multiplicação, 5 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, você encontra o valor de x, que é 24. Já que eu encontrei o valor do x, que é 24, eu tenho como provar que é realmente 24. Fazendo o quê? Utilizando a propriedade fundamental das proporções, multiplicando os meios pelos extremos, tem que dar o mesmo resultado. Se não der, o que significa? O valor do seu x está incorreto. Ó, 24 vezes 5, 120, e 15 vezes 8 também é 120. Então, o valor do x é sim 24, porque você formou uma proporção, certo? Então, até aqui, gente, a gente encerra a nossa aula com essa parte aí da propriedade fundamental das proporções. Resolvam a atividade aí que eu deixei para vocês para casa, resolvam direitinho, assistam a aula a quantidade de vezes que vocês acharem necessário e qualquer dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp para a gente resolver as atividades juntos, certo? Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.